Francisco! Francisco! Onde está Francisco? Francisco! Meu Deus. Pegadas de lobos. Sangue. Francisco! 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 Francisco, meu irmão! Francisco! Acorde, Francisco! Acorde, Francisco! Francisco, acorde, Francisco! Então era essa a tua doença, Francisco? Era isso que querias esconder de nós? Estás sentindo na carne o que Paulo sofreu? Ou talvez não. Talvez o que padeceu nosso Senhor na cruz. Francisco. Francisco. Não deve ficar triste, Bernardo. Porque só agora é que reconheci a dor em minha carne. Percebi o que é a verdadeira alegria. A verdadeira alegria é chegar em casa em plena noite, molhado e abatido de frio. Bati na porta, pedi uma esmola. Eu ouvi dizer: vai embora, você é um maltrapilho, um mendigo, um idiota. E descobri que tais coisas não nos tocam, não nos perturbam. Por quê? Porque o sofrimento é a nossa única força. Porque se tudo nos vem de Deus, o sofrimento é a nossa única força. O que podemos dar a Deus? Sim. Ajude-me. Era 3 de outubro de 1226. Francisco foi conduzido por Bernardo à casa do bispo de Assis. Lá, o colocaram numa confortável cama. Para este local foram todos os seus companheiros da primeira e segunda ordem. Onde estou? Calma, Francisco. Estou aqui com você. Todos estamos aqui ao teu lado. Esta cama, estas almofadas me provocam náuseas. Bernardo. Francisco, não se esforce muito, Francisco. Se acalme. Há muito nos privamos destes confortos, não é mesmo, Francisco? Lembro-me bem de quando éramos jovens e ainda possuíamos riquezas. Sim, Egídio. Éramos jovens, imaturos e irresponsáveis. Mas sabíamos rir como ninguém. Inclusive você, Francisco. Você sempre estava rindo, cantando ou recitando algum verso, mesmo que jocoso. Iluminato, meu fiel escudeiro, sempre ao meu lado. Todos vocês, Bernardo, Egídio, Iluminato, meus primeiros filhos, como ríamos e nos divertíamos.
pelas ruas de Assis. Ergam suas taças, meus queridos companheiros. Bebamos com a lua cheia nos olhando. Dancemos, cantemos. O que há para um jovem rico se preocupar, senão uma bela donzela para admirar? Se rápido o tempo passa, não deixemos vazia a nossa taça. Você já está bêbado. Já fez versos melhores. Egídio, você mal se aguenta em pé. Olha, eu tô falando do Francisco. Bernardo, quantas garrafas de vinho vocês continuam bebendo? Desse jeito vão assustar nossas donzelas. Iluminado, quanto a Francisco e a Bernardo eu não sei, mas eu não estou bêbado. E o que fazes então? Eu estou estocando para o inverno. Esse jeito não muda. Não muda. Que barulho é esse? Gente, Afastem-se. É um leproso. Saia daqui! Vamos, vai embora! Vamos, saia da cidade! Leprosos numa cidade são um mau presságio. Acabou com a nossa. Francisco, você realmente odiava os leprosos? Junípero, o mais inocente de meus filhos. Eu não odiava os leprosos. Eu tinha medo deles. Nada me provocava mais nojo e repulsa do que eles. No entanto, foi no rosto de um deles que eu vi o rosto de Cristo. E o que era amargo se tornou doce. Eu estava tão inquieto. Aquela verdade não saía da minha cabeça. E continuava a revirar meu coração. De todas as formas. Eu precisava ir até lá. Até aquela igreja que caía aos pedaços, mas que me dava tanto conforto, acolhimento e paz. Quando cheguei, vi a cruz deitada no chão e sentia fortemente que devia erguê-la, colocá-la em seu devido lugar, no centro do altar, no centro da minha vida.
Agora vai, Francisco, e reconstrói a minha igreja que está em ruínas. Depois disso, todas as minhas ambições me pareceram inúteis, meu inocente filho. Inocente e inconsequente, não é, Francisco? Lembra-te que Junípero se despiu na frente de toda a igreja uma vez. Elias, meu irmão, esse não é o momento. Frei Elias, meu cauteloso e inteligente Frei. Junípero apenas seguiu o meu exemplo quando renunciei a tudo, até a roupa do corpo, para seguir a Cristo. Hai visto? Sembra che suo figlio sia impazzito. Insieme ai leprosi. Pedro Bernardone, convocamos o senhor aqui hoje nesta Assembleia Pública para que esclareça na frente de todos o problema que surgiu entre o senhor e o seu filho Francisco. Esclarecer o quê, meu senhor? A questão é simples. O meu filho é um ingrato, um inútil. A única coisa que sabe fazer é se aproveitar do próprio pai. Se ele quer sair à noite com os amigos, se divertir até o amanhecer do dia, o pai paga. Se ele precisa de armas para se gabar na frente de todos, o pai paga. Se precisa tirá-lo da prisão, o pai paga. E para quê? Simplesmente para ele voltar para casa e depois disso se juntar a um bando de leprosos! De leprosos! Eu sou um comerciante. Eu vendo tecidos. Mas agora não vendo mais. Porque todos têm medo de pegar a lepra. Estão aterrorizados. E tudo isso por causa do meu filho. Para fechar a questão, o que ele faz? Ele vende todos os tecidos a um preço ridículo e dá o dinheiro a um padre esfarrapado para construir uma igreja em ruínas que ninguém frequenta. Ninguém! Então é isso, meu senhor. Este é o problema. Ficou claro agora? E você, Francisco? O que tem a dizer para se redimir? Eu digo que sou um filho ingrato e inútil. O filho ingrato e inútil de um pai que me ama mais do que qualquer outro pai poderia me amar. Um pai que teve grandes sonhos para mim. Sonhos como nenhum outro pai já teve. Mas eu também tenho um outro pai que já me amava muito antes de Pedro Bernardone. Um pai que todos nós temos no céu. O pai diante do qual todos os pais da terra são apenas filhos pequeninos. Pedro Bernardone queria que eu fosse um grande cavaleiro. Mas nosso Pai do céu quer que eu seja o último entre os últimos. Eu peço perdão, meu Pai, e te devolvo todo o dinheiro que peguei.
e renuncio a todo direito sobre teu nome e sobre teus bens. Até hoje, eu chamei Pedro Bernardone de meu pai. Mas de hoje em diante, meu único pai será o nosso Pai que está no céu. O nosso Pai celestial. Desde então eu vivi livre, completamente livre, no mundo que nosso Senhor nos deixou, com os irmãos, na natureza, a natureza, minha doce irmã, natureza, Bernardo. Irmão meu, estou aqui. Leve-me embora daqui. Eu quero sentir o toque da grama, o som do vento nas árvores, ouvir os pássaros que cantam. Francisco, não se agite tanto, meu amigo. Elias, ele quer ir embora. Que ir embora? É filho da igreja e tem de ficar aqui. Ele renuncia a esse conforto, Elias. E um homem é livre para escolher seu próprio fim. Francisco é um homem público, já com fama de santo, tem que ficar aqui. Maceu, irmão. Sim, Francisco, estou aqui. Acompanhe-me com a sua música. Sim, Francisco, cantarei. Louvado seja meu bom Senhor, a ti a honra, glória e louvor. Louvado seja. Maceu, meu irmão, não fique triste. Eu louvo a irmã Morte. Louvado seja meu Senhor pela irmã Morte. Feliz daquele que ela encontra e que não está em pecado mortal. Porque a morte mais eterna não lhe fará mal algum. Bernardo, vamos tirá-lo daqui. Não seria justo não atendê-lo nessa hora. Vamos. Venha, Francisco. A grama como cama, a natureza como casa, a pobreza como esposa. Somos loucos por querer esta vida, irmão meu. A sabedoria de Deus é loucura para os homens, Bernardo. Nosso pai nos disse isso no Evangelho. Por isso mesmo foi tão difícil o Papa e os bispos aceitarem nossa vida. Tanto que fomos expulsos e acabamos dormindo com os porcos.
Não sei quem fedia mais, se nós ou eles. Meus irmãos, o momento foi duro, mas a alegria da verdade foi muito melhor. Quando o Papa realmente entendeu a vontade de Deus para nós. Agora eu consigo ver claramente esse brilho no olhar, esse ardor no coração. Eu era jovem, Francisco, e como você, possui esse mesmo ardor. Com muito fervor, eu desejava desprezar as coisas desse mundo. Eu queria ser fiel à palavra de Deus, queria reformar a igreja, mas em vez disso, vi crescer a heresia e tive que esmagá-la. A mesma heresia que se confunde com o ardor que você tem no coração. A pobreza extrema, a humildade. Os hereges usavam a palavra de Deus para justificar os seus pecados. Mas sua santidade, a verdade é uma só e não se deixe enganar. Não sabe quantas vezes eu chorei pedindo a Deus que me mandasse alguém para me indicar o caminho. Padre Santo, às vezes basta acender uma pequena luz para afastar muitas trevas. Eu tive um sonho, Francisco. Sonhei que esta basílica estava prestes a desmoronar. Mas havia um homem que, apoiando seus ombros frágeis nas paredes, impediu que ela caísse. Me aproximei para ver quem era e vi um indigente, um esfarrapado, o último dos homens. Esse pobre homem impediu que a igreja desmoronasse. Esse homem era você, Francisco. Era você, Francisco. Deus me ouviu. Eu li a regra de vida que você quer seguir. É uma regra de vida muito dura e em alguns aspectos parecida com a proposta de alguns hereges. Mas diferente de você, Francisco. Os hereges são guiados pelo orgulho e você é guiado apenas pelo desejo de seguir a Cristo. E isto eu não posso lhe negar. Vá em paz, que o Senhor os acompanhe e vivam a penitência do modo como o Senhor os inspirar. Francisco, se nossa vida é tão dura, por que Clara queria se juntar a nós? Clara tem uma força maior que muitos homens, Junípero. A alguns, Deus pede para construir uma família. A outros, para ajudar o próximo. Mas a Clara, ele pediu tudo. Ela queria viver como uma de nós, mas entendeu que a vontade do Senhor era que se consagrasse inteiramente em reclusão e oração. Zelando por cada um de nós como uma doce mãe.
Eu, Clara, filha e serva do Altíssimo Sumo Rei, Pai Celeste, aceito Jesus Cristo como meu esposo para viver até o fim da minha vida, segundo a perfeição do Santo Evangelho. Eu, Francisco, filho e servo do Altíssimo Sumo Rei, Pai Celeste, prometo, da minha parte e de meus frades, cuidar diligentemente de você, com especial solicitude. Clara é forte, porque reconheceu a tua força, irmão meu. Em tua juventude, rezavas para se tornar um grande cavaleiro, poder carregar o brasão de um grande senhor. E agora, o brasão do maior dos senhores, você carrega em sua carne. Meu irmão, no topo do monte, eu havia sofrido tanto que o que me salvou foi a reflexão sobre a paixão de Jesus. Para resolver nossos problemas, devemos sair de nós. E quando eu saí de mim, eu me encontrei sobre o Calvário de Cristo. O que era a minha dor diante da sua? E quem era eu, um vil pecador, diante da majestade do Filho de Deus? E Jesus se doou até a última gota de sangue e água por nós, por amor. Percebi que na vida o que importa não era fazer, era amar. Ali, naquele momento, eu vi a glória de Deus refulgir aos meus olhos. Eu vi um serafim de fogo. Com asas tão brilhantes quanto o sol. Seu esplendor era tão intenso, mas suave, penetrante como uma flecha. O Cristo crucificado veio até mim como um serafim e me olhava como ninguém jamais havia olhado. Sempre imaginei que o olhar dos serafins era daquele jeito e estava muito feliz por ser olhado daquela maneira. Então, ele me atingiu com suas setas luminosas e gravou na minha carne o seu precioso brasão. Elevou minha compreensão e mergulhei em seu imenso amor. Eu me uni à paixão de Cristo e entendi como era profundo e concreto o seu amor.
Se o mundo foi criado, foi por causa deste amor. Se Jesus nos redimiu, foi por causa deste amor. Se Deus sempre nos perdoa, é por causa deste amor. Compreendi que havia encontrado o ponto exato da verdadeira alegria. A solução para toda a angústia. A porta aberta do paraíso. E era aquele amor. Tudo está debaixo do manto sagrado do seu amor. Sob a intercessão poderosa de sua Mãe Santíssima. Sob os laços ternos da humildade e da compaixão que levam à paz. A misericórdia de Deus é coisa grande, que nos permite cantar e exultar, mesmo na última hora. Louvado seja meu Senhor. Adeus, meu amado professor guia, o mais pobre, o mais humilde, o mais rico de todos. Uma vez você achou que foi chamado para construir igrejas de pedras, mas construiu capelas nos corações de milhões de homens e mulheres em todo lugar. Ide em paz. Francisco. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o Senhor Irmão Sol, que clareia o dia e com a sua luz nos ilumina. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã a lua e as estrelas que no céu formaste, claras, preciosas e belas. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã a água, que é muito útil, humilde, preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, pelo nosso irmão fogo, com o qual iluminas a noite. Ele é belo e alegre, vigoroso e forte. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa, e que produz diversos frutos e coloridas flores e ervas. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a morte corporal, da qual nenhum homem pode escapar. Bendito aquele que se encontra na tua santíssima vontade, ao qual a morte mais eterna não lhe fará mal.